Caros amigos e amigas de Ideal Espírita, é com muita alegria no coração que eu retorno ao Centro Espírita Leon Denis, nesta data, para nós tão importante, de lançamento de obras originais do grande Leon Denis, e no momento do congresso que comemora a portentosa literatura deixada por esse baluarte do espiritismo nascente, que foi Leon Denis. Leon Denis tem feito muita falta, encarnado. Porque desencarnado ele prossegue na sua atividade de amigo, de companheiro, de orientador do movimento espírita, da mediunidade e também das atividades de divulgação doutrinária. Nós dizemos que Leon Denis faz falta porque ele desenvolveu um aspecto que hoje está muito carente no movimento espírita, que é o aspecto filosófico do espiritismo. E quando dizemos aspecto filosófico, não nos referimos aqui à filosofia encarcerada, presa, algemada nas academias, a filosofia da Torre de Marfim. Aquela filosofia que utiliza palavras complicadas para elitizar o raciocínio. Nos referimos aqui à verdadeira filosofia. A verdadeira filosofia vivida nos tempos áureos da Grécia, que é a filosofia do diálogo, da conversa, da troca de experiências, do raciocínio, da leitura inteligente de textos. Em suma, da filosofia que representa o treinamento, o exercício do pensamento. E nesse sentido, Leon Denis prestou uma contribuição inigualável nas primeiras horas ao lado do nosso grande codificador Allan Kardec. Hoje, especialmente, nós comentaremos um trecho que está no capítulo 6 do livro Cristianismo e Espiritismo. E veremos aqui, esta é a nossa intenção, que o papel de Leon Denis era interpretar, popularizar, instigar os espíritas, seus contemporâneos, a raciocinar sobre a obra de Kardec. Raciocinar, meditar, refletir, palavra por palavra, e sobretudo, e é aqui que dizemos que ele faz falta, levar às últimas consequências o ensino dos Espíritos. Esse é o ponto fundamental. Quem lê detidamente o prefácio do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o CELD editou em 3 volumes, né? Mas a introdução é válida para as 3 partes do livro, verá que Leon Denis nunca teve medo de abordar as questões mais atuais, mais tormentosas, as mais desafiadoras, à luz do ensino espírita. E nesse sentido, há algo admirável nesse espírito. Ele o fazia com a máxima liberdade de consciência. No prefácio do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele critica o mundo acadêmico, mas critica o mundo religioso. Mas o faz sem ódio. Critica como um pensador caridoso e sereno. Não como alguém que quer destruir, mas alguém que se propõe a dar as mãos e edificar
junto, que é coisa difícil hoje. É coisa muito difícil. Todos estão preparados para a crítica destrutiva e demolidora. É o crítico que não tem nenhum compromisso com o progresso. Seu único compromisso é com o escândalo, com a destruição de pessoas, de instituições e de propostas. Leon Denis não. Quando ele criticava como um pedagogo, como um educador que deseja ver a correção do erro. Como alguém que aponta a fragilidade, mas ao mesmo tempo estende as mãos para minorá-la, para diminuir essa fragilidade. Então é o crítico comprometido com a solução. É aquele que aponta o erro, mas é o primeiro a se dispor a cooperar. Coisa rara no mundo de hoje. Coisa muito rara. E nesta obra Cristianismo e Espiritismo, que é a obra que me coube hoje, nesses momentos que passaremos juntos, ele o fez utilizando todas as potências, todas as potencialidades do seu espírito iluminado. Faz as críticas que necessitavam ser feitas à igreja. Aponta todos os devaneios da teologia. Aborda todas as mentiras do cristianismo. Mas o faz sem perder em uma linha sequer o espírito de caridade. O equilíbrio. Não há palavras grosseiras na fala de Leon Denis. Não há ataque a pessoas. Ele não desonra ninguém. Ele, como grande filósofo que era, mantém o diálogo no altíssimo nível das ideias. No altíssimo nível das ideias. Porque se há um princípio muito caro aos filósofos, é esse. As ideias podem se chocar. Os seres humanos, nunca. Nunca. Ninguém precisa se chocar para discordar. E ninguém precisa concordar para conviver. A convivência, o respeito, a caridade e o amor estão acima das ideias. E até para discordar, nós temos que conviver. Até para discordar de alguém, você necessita estar ao lado, diante de, na presença, seja física ou digital. Física ou digital. Porque hoje nós temos a presença digital, né? Que é forte. Eu me lembro das irmãs da minha avó, quando a televisão surgiu, elas foram assistir o primeiro programa, e aí sentaram todas, e liga aquele jornal, aí uma começa a olhar para a outra, para a roupa que estava usando, fala, gente, esse moço aqui em casa, a gente nem arrumou. Né? E dava aquela sensação que tinha alguém dentro da sua casa. Né? Mas hoje é assim também, né? É o YouTube, a tecnologia, parece que a pessoa está dentro da sua casa. E está mesmo. E está mesmo. Porque a presença não se faz apenas física, ela se faz com a vibração, com a ideia, com o pensamento, com o conteúdo espiritual que aquele coração está trazendo para dentro do seu lar. Então, até para discordar, nós precisamos conviver. Leon Denis não faz concessões no plano das ideias. O livro Cristianismo e Espiritismo
É um livro corajoso. 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 Ele elenca assuntos que eu hoje teria medo de abordar. Nesse mundo de ódio em que vivemos, e ele o faz. Analisa, argumenta, explica, orienta, demonstra por que ele pensa contrário àquela ideia, mas, se ele é inflexível com a verdade, ele também é inflexível com a caridade. O alto padrão moral de abordagem dos assuntos. Fala, e a sua fala está aureolada de respeito, de carinho. Isso nos faz lembrar, todos nós aqui temos essa memória, aquele professor ou professora que, inteligentes, articulados, instigantes, olhavam para os nossos erros infantis, diziam: você errou, isso aqui está errado. Mas corrigiam com amor, com respeito. Então não passava a mão na cabeça, elogiando infantilidade como se fosse coisa madura. Elogiando o erro como se fosse verdade. Apoiando a nossa ignorância. Mas também não destruía a nossa autoestima. É aquela professora e aquele professor que te ensina que você não pode ser reduzido ao erro que cometeu. Você é maior que o seu erro. E se você foi capaz de errar, você é capaz de corrigir. Se você teve criatividade para cometer o erro, você tem criatividade para acertar. Você tem potencial para aprender. Potencial para se transformar. Potencial para se tornar melhor a cada dia. E ao acabar a leitura desse livro, nós saímos impregnados de Leon Denis, daquela sua marca, que está presente em toda a sua obra. É aquela sensação de: eu posso progredir. O progresso é um caminho aberto a todos os filhos de Deus. O autoaperfeiçoamento é uma dádiva. Ninguém precisa envergonhar-se dos seus erros, mas também não precisa orgulhar-se. Todos podem se abrir para a melhoria, para o aperfeiçoamento. Diante de uma ideia mais grandiosa, mais profunda, não há nenhuma vergonha em abrir mão dos nossos estreitos pontos de vista para a ampliação do nosso espírito. É essa a sensação de ler Leon Denis. Ele nos abre, ele desperta em nós o desejo de progresso, o desejo de sabedoria. E ao final do livro Cristianismo e Espiritismo, nós saímos com a sensação de que queremos um cristianismo melhor. De que queremos uma experiência religiosa mais verdadeira, mais íntegra, mais transparente, mais sincera e mais sábia.
mais sábia. Um cristianismo com mais sabedoria. Uma visão de Jesus mais sábia, mais profunda. Menos pieguismo e mais piedade. Menos fantasia e mais verdade. Menos prática exterior e mais postura interior íntima. E então, nesse seu trabalho desafiador, de retirar a figura do Cristo e seu ensino dos escombros de séculos e séculos de vaidade, de equívoco e de mentira, no capítulo 6, Leon Denis vai abordar sobre a natureza do Cristo. Natureza espiritual. O papel do Cristo, do seu ensino. Mas antes de ler, para que a gente compreenda essa habilidade de Leon Denis de explicar e desenvolver os ensinos da codificação, em suma, de filosofar em cima da codificação, eu vou ler algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que todos nós aqui possivelmente já lemos umas 20 vezes. Ou mais. Mas fica a pergunta, lemos várias vezes, mas filosofamos como Leon Denis? Extraímos verdadeiramente as consequências do que está dito? Hoje o Célio está lançando um livro novo aqui. Nós vimos na página que foi lida, e começa com uma pergunta. A questão 931 do Livro dos Espíritos. Será que nós já nos debruçamos verdadeiramente sobre essa questão? Especialmente aqui na nossa cidade maravilhosa, que está vivendo hoje, talvez os seus maiores desafios históricos, desde a fundação dessa cidade. Será que, como Leon Denis, nós espíritas tivemos a coragem e a caridade? Porque não basta só coragem, senão você sai batendo em todo mundo. Precisa ter caridade, que é o respeito, o amor, a disponibilidade de ajudar, ser o primeiro a se voluntariar para a solução. Porque apontar erro dentro de uma sala com ar-condicionado, qualquer um pode fazer. O difícil é encarar 44 graus e ajudar a solucionar. Mas olha a pergunta. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as classes felizes? Uma pergunta desafiadora. E a resposta mais ainda. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se julga ser a felicidade esconde frequentemente pungente aflição. Essa questão nas mãos de Leon Denis se tornaria um livro. Porque ele retiraria daqui, e se fosse pedido a ele que avaliasse hoje a situação do Rio de Janeiro, ele pegaria essa questão e transformaria num livro. Tão profundo era o seu pensamento. Tanto amor ele tinha pela verdade.
Tão amplo era o seu pensamento espiritual. Tão capaz ele era de abordar as questões do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Porque o nosso problema é a avaliação manca. Avaliamos muito bem os aspectos materiais, mas menosprezamos os aspectos espirituais. Ou avaliamos muito bem os aspectos espirituais, mas desprezamos os aspectos materiais. Mas vamos lá. Questão 621. Que todos já conhecemos. Mas a questão 621 é a base sobre a qual Leon Denis escreverá o livro Cristianismo e Espiritismo. Porque ele vai retirar dessa questão todas as consequências morais, espirituais e práticas. A questão 621 é assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na Bíblia. Eu li errado. Onde está escrita a lei de Deus? No Alcorão. Na Torá. No Bhagavad Gita. E nós lemos aqui, passamos a 150 por hora. Ah, na consciência, qual que é a próxima? Ah, disse que o homem... Não, pera, calma. 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 Se a lei de Deus está escrita na consciência, você dorme e acorda com ela todo dia. Se a lei de Deus está escrita na consciência, quando você estiver errando, o juiz está dentro de você, não está fora. Então não precisa uma operação da Polícia Federal, não, já tem uma permanente dentro de você. Permanente. No momento que você está cometendo o erro, a sua consciência, a grande vigilante que nunca dorme, está registrando todos os seus pensamentos contrários à lei de Deus. Todas as suas intenções contrárias à lei de Deus. Intenção por quê? Você pensou em falar e não falou. Pensou em fazer, mas não fez. Pensou em pensar, mas não pensou. Mas quis. Mas desejou. Contrariamente à lei de Deus. Todos os seus sentimentos contrários à lei de Deus. Você olha assim. Deus é pai de todo mundo, mas fulano podia desencarnar. Podia levar. Está bem longe. Porque o fio central da obra Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, em que ele leva essa questão às últimas consequências, ele vai dizer assim: a moral do Cristo, que é a mais pura expressão da lei divina, está no Livro dos Espíritos, já está na sua consciência. Já está na sua consciência. Quer seja você um indiano, um japonês, um chinês, um tailandês, ou da África do Sul, ou do Brasil, ou do Paraguai, ou do... não importa. Ou de Marte, ou de Júpiter, ou de outra galáxia, a moral do Evangelho já está na sua consciência. E é preciso levar isso a sério.
É preciso levar isso a sério. Porque eu não preciso chegar para um chinês e falar para ele, Jesus, Jesus, né? Ou então no Japão, arigatô, Jesus. Não precisa. Não é falando o nome Jesus. Porque na consciência do japonês já está a lei divina. Igual está na sua. Só que na dele está em japonês. Na sua está em português, né? Estou brincando. Não está em língua nenhuma. Mas tem mais. Kardec, que levava as últimas consequências, Leon Denis também. Aí tem a 621A. Tem um desdobramento. Né? Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade havia de lhe ser ela revelada? Isso é filosofar. Isso é pensar. Isso é levar até as últimas consequências. Mas se a lei divina está na minha consciência, para que Buda veio aqui? Buda veio para quê? Jesus veio aqui para quê? Jesus veio para quê? Moisés veio fazer o quê aqui? E para que nós estamos aqui hoje? Essa é a grande questão. Porque a pergunta agora é: qual o papel dos missionários e dos livros ditos sagrados? Qual o papel? E os Espíritos vão responder. Ele, o ser humano, a tinha esquecido e desprezado. Olha isso. Então nós temos dois processos em que a nossa consciência espiritual, há dois processos em que o nosso ego se afasta da nossa consciência espiritual. O primeiro, através da distração mesmo, do esquecimento. Memória. É uma memória bem seletiva, né? Esqueci que eu não posso prejudicar o outro. Meu Deus. Gente, esqueci que eu não posso pegar o que não é meu. Esqueci. Esqueci que isso é errado. E a outra forma é o menosprezo. Eu sei que é errado, estou nem aí. Estou nem aí. Eu sei que é errado, eu gosto de errar. Eu gosto de coisa errada. É mais emocionante, mais adrenalina. Então o ser humano a tinha esquecido e desprezado. Deus quis. É vontade divina que ela lhe fosse relembrada. Relembrada. Agora, que coisa incrível. O grande filósofo missionário que veio para a Grécia, Sócrates, ensinava exatamente isso. Chegava para a pessoa e dizia: não vou te ensinar nada, eu vou só fazer que você lembre. Eu vou lembrar você. Lembra. Eu vou ativar sua memória. Então, o que veio fazer Moisés, que veio fazer Jesus, que veio fazer Buda e tantos outros? Relembrar.
relembrar. Então, se nós tomarmos os evangelhos, os livros do Novo Testamento, é livro de memória. Mas não é da memória da vida dos outros, é da memória da sua consciência. É por isso que tem muita gente que não gosta de ler. Não, você está me lembrando umas coisas que eu quero esquecer. Não é? Isso aqui está me lembrando umas coisas que eu não quero. Eu prefiro esquecer. Então, na abordagem do livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis vai chamar atenção para isso. Ele vai dizer, todo o movimento cristão está se sustentando em estruturas institucionais, dogmas, livros, hierarquia sacerdotal, e onde está a consciência? Onde está a consciência do cristão? Olha isso. Do cristão que está agindo absolutamente em desconformidade com o ensino de Jesus. Por que está acontecendo isso? Então essa é uma grande advertência que Leon Denis faz ao longo da sua obra Cristianismo e Espiritismo. O que está acontecendo? O que está acontecendo que nós estamos nos apegando ao que é acessório e desprezando o que é essencial? E isso a gente fica estremecido com a obra. Estremecido. Porque ele faz como um professor. Ele vai mostrando, e você vai ficando desconfortável. É uma obra desconfortável. Mas luminosa. Luminosa. Agora, olha 622. E aqui é o ponto. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Porque a gente vê que é quase um desdobramento da 621A. Não, Deus quis que a lei fosse lembrada. Mas lembrar como? Através do WhatsApp? Deus manda um WhatsApp para você? Filho, sou eu, seu pai. Lembra? Não. Então Kardec perguntou, Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Os Espíritos, sim, certamente, em todos os tempos. Em todos os tempos. Houve homens, seres humanos, não é, que receberam essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Fazer a humanidade progredir como? Lembrando ela o que ela esqueceu. Isso é que é o mais curioso. Faz a humanidade progredir, falando assim, ei, lembra, recorda, lembra. E aí o Kardec fala assim, mas, engraçado, será que todos que vieram com a missão de lembrar a lei de Deus, acertaram? Ou alguns falharam? Essa é uma pergunta importante. Porque tem muita gente que acha que, fulano é missionário. Bom, se você entendeu isso, então reza para ele não falir. Porque o missionário só recebe a recompensa depois que cumpre a missão. Enquanto ele está cumprindo, há risco.
Então vem a pergunta 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não têm se enganado algumas vezes? E não se têm frequentemente desviado através de falsos princípios? Ou seja, ele nasce, reencarna, com a missão de lembrar e ele esquece. Basicamente é isso. Qual que é a sua missão? Lembrar. O quê? Esqueci. Eu vim aqui para lembrar, mas agora esqueci o que eu tenho que lembrar. Não é? Então os Espíritos respondem. Aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram uma missão que não tinham, certamente conseguiram desviá-los. Tem isso também. Tem o outro que não era missionário, ele cismou que era, e por ambição começou a ensinar, quer dizer, ele não lembrava, nem tinha missão nenhuma, tem isso também. Né? Entretanto, como eram definitivamente homens de gênio, mesmo entre esses erros que ensinaram, encontra-se muitas vezes grandes verdades. Olha que coisa linda isso. Você olha assim e fala, está tudo errado, mas isso aqui é bom. Vou separar aqui o que é bom. Parábola do trigo e do joio. Aí o Kardec, meu Deus, então tem falso missionário, tem missionário verdadeiro que cumpre a missão, tem missionário verdadeiro que esquece a missão. Vendo como é que é complicado? Então tem o profeta, o falso profeta, e o profeta que deixa de ser profeta. Aí Kardec faz a 624. Nós vamos ver como é que o Leon Denis vai fechar isso aqui. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Caráter. E eu particularmente adoro essa pergunta. Por que não falou assim? Como é que é o rostinho do verdadeiro profeta? Ah, ele é assim, igual o Brad Pitt, não é? Não. Não é? Então, como é que são as palavras do verdadeiro profeta? Não, ele fala assim, sempre doce, né? Você tem até que tomar cuidado para não escutar muito, senão dá até diabetes. Tão doce que a palavra... Não falou isso. Falou qual o verdadeiro caráter. Caráter. Caráter é moral. Caráter é como você vive. Então você olha para o verdadeiro missionário e fala, ai meu Deus, ele é muito feinho, né? Coitadinho, é feio. Alguns eram gagos. Não sabiam falar direito. Não é? Dizem, por exemplo, eu estou dizendo isso, as tradições, ele diz que Paulo tinha algum problema de dicção. Há essa tradição. Não é preconceito, não. Tinha mesmo uma dificuldade de dicção. Outros tinham uma voz assim que não era uma voz de rádio, né? Mas não é isso que distingue o verdadeiro missionário. O que distingue o verdadeiro missionário é o seu caráter. É como ele vive quando ninguém está olhando. Essa é a pergunta. Aí os Espíritos respondem, qual que é o verdadeiro caráter? O verdadeiro profeta é um homem de bem. O que é um homem de bem? Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, e tem um item lá. E senta, toma uma água, pede uma ajuda para você não desmaiar. Está lá a descrição do verdadeiro homem de bem. O verdadeiro profeta está lá. Tem todas aquelas características do homem de bem.
né, inspirado por Deus, pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações. Palavras e ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha isso. Deus não utiliza a boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí tem aquela questão que nenhum espírita conhece. 625. Agora. Aí agora é a pergunta do Guinness. Não é? Porque você vai no Guinness, qual que é a maior pizza? Não é? Qual que é a maior cidade? Qual que é a maior, não é? Aqui vem. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Entenderam? Qual é o maior missionário do planeta Terra? O maior. Não falou o único. O maior. Aos Espíritos. Vede Jesus. Vede Jesus. Mas você está vendo? Aí vem Leon Denis. Vem Leon Denis. Porque naquela época, o que era Jesus? Um crucifixo. Você perguntava para a pessoa assim, Jesus é o quê? É esse crucifixo aqui. Os bracinhos abertos, pendurado, não mexe. Um crucifixo. Símbolo religioso, imagem. Imagem. Quadro, pintura, escultura. Era assim que nós olhávamos para Jesus. Então Leon Denis vai escrever no capítulo 6 do livro Cristianismo e Espiritismo. Sabe qual que é o título do capítulo 6? Alteração do cristianismo, os dogmas. Corajoso, Leon Denis. É um capítulo em que ele vai falar sobre alterações. Eu fico encantado com Leon Denis, porque ele não diz assim, adulteração. Adulteração, aí você já está colocando a luva de boxe e brigando com os outros. Alteração. Por quê? Quando eu falo adulteração, eu estou dizendo que a alteração foi intencional. Porque adulterar é alterar com a intenção de mentir. Então, se você faz uma acusação dessa, você está acusando séculos de religião e de religiosos, dizendo que eles tinham a intenção de mudar para enganar. Alguns sim, mas todos? Então, Leon Denis dá o título Alteração do Cristianismo. Porque não importa se a intenção é boa ou ruim. Não importa, alterou. Se alterou, precisa voltar para o original. Se alterou, precisa corrigir. Precisa. É como o aluno está fazendo a prova, aí está na última questão,
ele se engana, apaga a primeira linha, escreve o que ele ia escrever na quinta linha, escreve na primeira. Alterou. Mas foi intencional? Não. Foi por pressa, esquecimento, distração. Falou, professor, eu estava escrevendo. Ela falou, não, eu percebi mesmo. Você estava aqui no raciocínio, de repente a frase que estava aqui embaixo foi lá para cima. E eu, não, entendo, você distraiu, vou diminuir menos aqui sua nota. Mas tem que corrigir. Então, alteração do cristianismo, os dogmas. Ideias, teologias que alteraram a essência do cristianismo, alteraram a essência de Jesus. Quem ele é, qual o seu papel, qual sua missão. E aí ele escreve assim: os conhecimentos difundidos entre os homens pelo moderno espiritualismo era um outro nome que o espiritismo tinha. Só para a gente entender aqui. Ele está falando do espiritismo. Os conhecimentos difundidos entre os homens pelo espiritismo permitem melhor compreender e definir a alta personalidade do Cristo. Isso é extraordinário. Porque quando você se debruça sobre os ensinos espíritas e sobre os fenômenos espiritualistas, né? Por isso que ele está falando de moderno espiritualismo, imortalidade da alma, mediunidade, de efeitos físicos, de efeitos inteligentes. Quando você se debruça sobre isso, você é convidado a rever a sua visão de Jesus Cristo. E a entender, a compreender e a definir a alta personalidade, ou seja, a estatura moral deste Espírito. E aí ele continua. Jesus era um divino missionário, dotado de poderosas faculdades, um médium incomparável. Ele próprio o afirma. Médium? Agora ficou todo mundo curioso, né? De quem? Aí o Leon Denis cita o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, em que Jesus fala, abre aspas, eu não falei de mim mesmo. Se eu não falei de mim mesmo, é médium. Está falando, é um intermediário. Mas o Pai que me enviou é o que me prescreveu o que devo dizer e o que devo falar. Então, ele era médium de Deus. Kardec escreveu isso no comentário da questão 625. Leon Denis leu o comentário de Kardec e teve o trabalho e o raciocínio de ir lá no Evangelho procurar uma passagem para confirmar o comentário do Kardec. Isso é o filósofo. Ele desenvolve o raciocínio. Ele desenvolve, ele pensa, ele leva até as últimas consequências. Mas ele vai mais, vamos aguardar. Há todas as raças humanas, porque na época a palavra correta usada pela ciência era raça. Hoje não é mais, é etnia. Não é? Mas na época era raça. A todas as raças humanas, em todas as épocas da história, enviou Deus missionários. Mas isso aqui eu acabei de ler, não é questão? Que nós lemos aqui? Não é? Olha o que está dito aqui. Questão 622. Sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. Só que o Leon Denis desenvolveu. Em todos os tempos? Opa, todos os lugares também, né? Então ele fala, a todas as raças e em todas as épocas. Então, foi missionário para a tribo na América Central, foi missionário para a tribo na África, foi missionário para a Ásia, foi para o planeta inteiro, em todas as épocas. Em todas as épocas.
enviou Deus missionários. Espíritos superiores chegados por seus esforços e merecimentos ao mais alto grau da hierarquia espiritual. Então aqui Leon Denis aproveita a questão 622 e une a questão 622 com outras questões. Quais outras questões? Nós aprendemos que Deus não cria seres privilegiados. Os espíritos superiores chegaram lá com o próprio esforço. Então, anjo não é cargo em comissão. Você fala assim, você vai ser anjo, filho. Estou te indicando a anjo. Não. Para chegar a anjo, você tem que percorrer todos os caminhos evolutivos. Então, quando você chega para um anjo e fala assim, anjo, eu estou sofrendo muito. Ele fala, eu te entendo, meu irmão. Eu sofri igualzinho. As mesmas lágrimas que você está derramando, eu já derramei. Pois é, mas eu estou aqui no Rio, transição planetária, o negócio está difícil aqui. Eu também, quando eu estava no meu planeta, transição planetária, eu vivi isso também. Então é importante isso aqui. Podem se acompanhar através dos tempos os sulcos dos seus passos. Olha que bonito isso. Suas frontes dominam sobrancelhas a multidão dos humanos que eles têm o encargo de dirigir para as altitudes intelectuais. Não é? Então você olha para esses missionários, você percebe que eles estavam ali, mais ou menos assim como um pássaro fora do ninho. Porque eles sentiam adiante. Eles pensavam além, e estavam ali no esforço de tentar levar os seus contemporâneos a dar um passo. Essa sensibilidade do Leon Denis é incrível. O céu os apercebeu, para as lutas do pensamento, dele receberam o poder e a intrepidez. Ou seja, o mundo espiritual estava de olho nesses missionários. E esse poder e essa coragem que esses missionários tiveram, eles recebiam da espiritualidade superior. Jesus é um desses divinos missionários, vírgula. Jesus é um desses divinos missionários, vírgula. E é de todos o maior. O que o Leon Denis está fazendo aqui? Está comentando a questão 625. E é de todos o maior. Destituído da falsa auréola de divindade, porque esse é um erro que ele vai apontar e que ele vai corrigir, Jesus não é Deus. Então, destituído da falsa auréola de divindade, mais imponente nos parece ele. Esse raciocínio é maravilhoso. Esse raciocínio do Leon Denis é brilhante. Ele está dizendo assim, se Jesus é um Deus, ele é Deus, então é Deus. Está a tempestade, ele fala, sou Deus, para a tempestade. Se ele é Deus, você prega ele e fala, não sinto dor. Acontece qualquer coisa, eu sei tudo que vai acontecer. Ele é Deus. Mas quando você vê que é um espírito de alta magnitude, aí a vida dele se agiganta. Se agiganta. Olha o que ele vai dizer. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação, deixa-nos
quase insensíveis se oriundos de um Deus, mas tocam-nos, comovem-nos profundamente em um irmão. Gente, isso é maravilhoso. O Leon Denis tem umas frases assim que são... Se você aprendeu que Jesus é um irmão, você fala assim: ô meu irmão, que alegria ser seu irmão. Porque aí, os sofrimentos dele, os desfalecimentos e a resignação dele, ganham grandeza. Ele é um irmão. Percorreu todos os degraus da escala evolutiva também. Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. Olha o que ele está dizendo. De todos os humanos, ele é o mais digno de admiração. Bonito isso, né? É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turba dos humildes. É maior ainda no Calvário. Quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo, na tarde do suplício. Nele vemos o homem que ascendeu à eminência final da evolução. Ou seja, em Jesus nós enxergamos o nosso futuro. É lindo isso. E nesse sentido é que se lhe pode chamar Deus com letra minúscula. No sentido de divino. Jesus levou os potenciais divinos que todos carregamos ao mais alto grau de expressão. É lindo isso. Assim conciliando os apologistas da sua divindade com os que a negam. A humanidade e a divindade do Cristo representam os extremos de sua individualidade, como são para todo ser humano. Ao termo de nossa evolução, cada qual se tornará um Cristo. Será um com o Pai e terá alcançado a condição divina. Então, como diz o grande teólogo Teilhard de Chardin, Jesus é o ômega da evolução terrestre. Todos caminhamos para Ele, para o estágio onde Ele se encontra. Agora, como que esse homem desenvolve a questão a esse nível? Agora, querem ver mais para terminar? Porque aí a gente já termina no auge. A passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ponto. E aqui eu termino. Ainda hoje, Ele, Jesus, preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Ele, Jesus, preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Governador espiritual deste planeta. O primeiro a usar essa expressão foi Leon Denis. Não foi Emmanuel. Pega aí o capítulo 6. Governador espiritual deste planeta. Veio com seu sacrifício, encarreirá-lo para a senda do bem, e é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação, o Espiritismo. Quer dizer, Leon Denis enxergou isso, o que muitos não enxergaram ainda. Que quem governa o mundo é Jesus e quem dirigiu o Espiritismo foi ele. Aqui Leon Denis está afirmando. Não é?
com seu apoio que se opera essa revelação, que sob o nome de moderno espiritualismo vem restabelecer sua doutrina, restituir aos homens os sentimentos dos próprios deveres, o conhecimento de sua natureza e o conhecimento dos seus destinos. Em suma, interpretando e pensando, levando a filosofia espírita aos mais altos patamares, Leon Denis afirma: Jesus é o governador espiritual da Terra e é ele que preside o espiritismo na Terra. Muito obrigado, Leon Denis. Um beijo a todos. Um bom domingo.